Vou pedir para você pegue a sua Bíblia, por favor, e abra comigo no livro do Gênesis, capítulo 22. Eu quero compartilhar uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, e ela tem caminhado comigo já há algum tempo. E eu quero compartilhar com você nesse tempo que temos, nessa manhã. Livro do Gênesis, capítulo 22, é um texto riquíssimo, conhecidíssimo, mas eu quero te ajudar a olhar para esse texto, talvez sobre uma outra ótica, tentando enxergar uma nova perspectiva. E o meu desejo é nessa manhã que o Espírito Santo conduza a sua vida durante cada segundo desse tempo juntos. Ele quer pegar você pela mão e Ele quer conduzir você na direção que Ele preparou para você nessa manhã. Eu tenho certeza que o lugar que Deus preparou para você nessa manhã é um lugar extraordinário. É fora de série. Eu digo sempre que não há nada melhor do que você preparar comida para quem está com fome. É verdade ou não é, gente? Tem coisa mais chata do que você preparar uma comida. Às vezes uma senhora, sua mãe, ou você, minha senhora, faz aquela janta especial, gasta a manhã inteira na beira do fogão, esquentando a barriga, é ou não é? Mexendo com coisa, tal, toda suja. E aí o marido chega em casa, sem fome. Dá raiva ou não dá? Tem uma irmã revoltada aí. Dá! Meu Deus! Agora, tem coisa mais gostosa do que você preparar uma refeição, pôr a mesa e ver o pessoal comer e chupar até o dedo. É gostoso, não é? A alegria de alguém que cozinha é ficar só ao lado, ver a pessoa se deliciar com aquilo que foi preparado. Essa é a vontade do Espírito Santo para você. Ele preparou uma mesa farta nesses dias para a sua vida. Ele quer que você chegue faminto toda hora. Você sentar, botar o guardanapo em volta do pescoço, pegar o faca e a faca e o gado e dizer assim, e aí? Hoje eu vim com fome. Você vai se lambuzar e é sempre bom se servir daquilo que o Espírito Santo prepara para a gente. É verdade ou não é, gente? Graças a Deus. Texto do Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e ele disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Se você tiver uma caneta em mãos, eu queria que você sublinhasse essa expressão. Eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar em que Deus lhe havia indicado. Grifa a palavra indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o lugar. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Eu queria que você grifasse essa expressão. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor
se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Eu queria que você grifasse: porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Lemos até aqui. Quero convidar você mais uma vez a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Bendito e eterno Deus e Pai de toda misericórdia, graças te damos por esse tempo tão precioso, onde nos reunimos, Senhor, sedentos, famintos, para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesses dias. Leva cativa a nossa mente a obediência de Cristo neste lugar. Que toda distração, que toda preocupação, que tudo aquilo que está alheio ao teu expediente para nós nessa manhã, fique do lado de fora. E que nós possamos agora receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Usa-nos, Senhor, para o louvor da tua glória. E que ao final deste tempo possamos sair daqui com essa plena convicção: Deus nos visitou. O Espírito Santo de Deus falou conosco e grande foi a nossa alegria. Oramos assim no nome inconfundível, inigualável, forte, precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você diz? Amém. Assente-se aí, por favor. Normalmente num culto, num ambiente como esse, talvez não como esse, mas num ambiente onde nós normalmente estamos presentes na igreja, vem dois tipos de gente, dois tipos de pessoas. A gente que vem na igreja só para falar com Deus. Ele transforma o culto num divã. Ele vem falando para Deus, ele só quer falar com Deus. Ele, como se deitasse num divã, começasse a dizer para Deus as suas frustrações, as suas preocupações, as suas angústias, as suas decepções. E ele fala, do tempo que ele entra no ambiente do culto até a última hora, o último minuto da reunião, ele sai falando com Deus. Tem esse tipo de gente, que tem esse desejo de botar para fora, dizer como é que está se sentindo. E olha, não tem nada de errado com isso, tudo certo. Em contrapartida, tem um outro tipo de gente. É aqueles que ouvem a voz de Deus em tudo. Tudo é Deus falando com ele. Ele vai no supermercado. Deus manda ele no supermercado. Deus me mandou ir nesse supermercado. Por quê? Vai ter promoção. E ele diz assim, ele vai para o supermercado. E ele pega a fila para estacionar. Deus está me mandando ir na outra fileira. Por quê? Vai ter uma vaga. Tudo para ele é Deus falando. Deus fala com ele sobre, dentro do supermercado, qual é o corredor que ele deve entrar, qual é o biscoito que vai estar mais barato. Deus fala com ele com tudo. Deus fala através de uma buzina no trânsito. Buzinou para ele, foi um anjo. O que foi? Não, foi um anjo anunciando. Eu ouvi uma buzina, mas na realidade é uma trombeta. É algo que está sendo anunciado, é a hora da minha vitória. Deus vai romper, Deus vai bradar, vai acontecer alguma coisa. Tudo é Deus falando com ele. Eu tenho descoberto que o equilíbrio na vida é o segredo de todas as coisas. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Quando você começa a caminhar, é interessante você ver os seus filhos, se você já os tem, ou você talvez esteja vivendo esse tempo na criação dos seus filhos. Uma das coisas mais lindas, eu tenho duas meninas, Laura e Giovana, 11 e 9 anos. Elas, me lembro muito bem quando Laura começou a dar os seus primeiros passos. Era interessante você descobrir o momento em que ela estava tentando achar o seu ponto de equilíbrio. No início ela começa se amparando, encostando em algum lugar, procurando se garantir, e de repente ela vai soltando as mãos, e de repente, quando ela acha o equilíbrio, ela corre. A vida é assim, a vida espiritual não é diferente. É necessário a gente encontrar um equilíbrio. É quando a gente fala com Deus, mas a gente também está disposto a ouvir o que Deus está falando. Há momentos em que é mais importante você ouvir o que Deus está falando do que você falar com Ele. Mas também há momentos em que é importante você falar com Deus. Está dando para entender a química, o balanço aqui?
Esse é um texto riquíssimo porque ele fala exatamente de um momento na vida de Abraão em que Deus estava conduzindo ao centro da sua vontade. Eu quero que você entenda durante esse tempo que vamos ter juntos aqui, é de que Deus está conduzindo a algum lugar. Deus está levando você a algum lugar. A nossa jornada não é uma jornada sem destino certo. Há um Deus que te conduz. Deus tem planos a seu respeito. Deus tem pensamentos a seu respeito. O teu chamado tem um objetivo. Deus não te chamou para o ministério. Deus não te confiou nada simplesmente para que você viva pela sorte. Não, Deus tem uma agenda para você. Há um plano perfeito que precisa ser cumprido na sua vida, no seu ministério, na igreja onde Deus te colocou, naquilo que Deus te confiou. E Abraão é uma personificação disso. Ainda no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando Deus o chama e ele já está em Harã, ele diz: sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. Durante toda a nossa caminhada com Deus, é importante a gente perceber de que Deus quer nos conduzir um passo de cada vez. Deus quer nos levar a um destino. Deus quer nos levar a um lugar ideal para nós. É por isso que é importante você estar atento àquilo que Deus está falando conosco. Quando as cartas às igrejas na Ásia são entregues, quando João na ilha de Patmos recebe, é interessante que quase que na totalidade das cartas, termina dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há uma direção de Deus para a sua vida. E eu tenho descoberto de que muitos de nós não temos chegado no lugar ideal, porque nós nos temos fazido de surdos. Se não surdos, desatentos àquilo que o Espírito Santo está falando. Tem muita gente que podia estar num lugar muito melhor, mas não está alinhado com aquilo que o Espírito Santo de Deus está dando direção para a sua vida. Tem gente que está vivendo um tempo bom, mas podia estar vivendo um tempo muito melhor, se simplesmente se dispusesse a ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Deus tem falado com você, eu não tenho dúvida quanto a isso. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Você pode dizer amém para isso nessa manhã? Deus está falando com você desde esses dias. Ontem tivemos um tempo extraordinário. O Espírito Santo de Deus está nos conduzindo a um desfecho nesses dias. Não é surpresa para Deus aquilo que deve acontecer neste lugar, mas Ele quer tomar você pela mão durante todos esses dias. Em cada palavra, cada pessoa que subir aqui para pregar, precisa estar alinhado com a voz do Espírito Santo. E você, principalmente, precisa estar atento ao que o Espírito diz à igreja. Porque no final desse tempo juntos, amanhã à noite, Deus quer que você chegue no lugar ideal. Deus não quer que você saia daqui do mesmo jeito que você saiu. Deus tem um propósito para você. Deus não quer que você tenha aberto mão, talvez, do seu trabalho, da comunhão da sua família, se desprendido para sair da sua cidade, quem sabe até mesmo do seu estado, para que você fique aqui durante esse tempo e saia sem direção. Deus quer que você mantenha os seus ouvidos abertos àquilo que Ele está falando com você. Numa ministração durante a música, numa oração, às vezes até num anúncio. Deus fala conosco. Eu creio dessa maneira, meus queridos. Nós somos conduzidos pela mão do Espírito Santo de Deus. Ele nos conduz passo a passo. É assim que o texto começa. O texto começa, mais uma vez, Deus repetindo a fórmula para Abraão. Assim como foi em Gênesis capítulo 12, aonde Deus diz a Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que interessante, o texto começa do mesmo jeito. No versículo de número 2, Deus fala com Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um monte que eu te mostrarei. Olha que, até para sacrificar, Deus tem um lugar certo. Deus nos conduz no lugar certo até para adorar. É por isso que é essa diversidade de ministérios. Tem muita gente: pastor, eu me sinto tão bem aqui, eu me sinto tão bem acolá. Não tem lugar errado, meu irmão. O segredo é você estar no centro da vontade de Deus. É você estar onde Deus quer te conduzir. E a minha oração nesses dias tem sido para a igreja no Brasil, tem sido para os ministros do altar, é que eles sejam conduzidos não segundo a inclinação do seu coração, mas que eles caminhem na direção que o Espírito Santo tem para eles. Eu creio nesses dias que o Espírito está falando com a igreja. Há um realinhamento que Deus está fazendo com a igreja no Brasil. Quer levar ela mais perto daquilo que Deus tem para ela. E não é diferente com você. Deus te trouxe aqui nesses dias para alinhar o seu coração
com a vontade do Espírito Santo. Deus quer te levar a um lugar melhor, meu querido. Deus quer levar você a viver umas experiências que você até então jamais experimentou. Não é porque Ele não quer que você as experimente, mas é porque até então você não tem se entregado completamente à direção do Espírito Santo de Deus. Nós somos pessoas que precisam de detalhes. Eu não sei você, mas eu gosto de detalhe. Eu gosto de detalhe. Eu gosto de saber com antecipação o que vai acontecer, onde eu vou. Por exemplo, eu vou comer em casa, eu ligo para minha esposa, o que tem de almoço? Porque às vezes tem um laço lá, aí complica. De repente, é dia de miojo. Aí Deus provê para si um livramento. Eu disse, Senhor, lá não é o meu lugar. Sinto no meu espírito que o Senhor tem coisa melhor para mim. Então você quer saber com antecedência, é ou não é? Você quer saber que horas. É normal você ter uma reunião. A vida é feita de quê? Agendamento. Mas a gente acha que Deus também trabalha na mesma fórmula. Quantas vezes, e a gente pode falar assim de uma forma bem rasgada, quantas vezes você não chegou num lugar com um esboço preparado, você gastou uma semana inteira, você foi para o monte, você consagrou, você jejuou, você mergulhou no pó, você quase cavou um buraco na terra, você ficou uma semana prostrado para ministrar num lugar, você sobe os 2 primeiros degraus, o Espírito Santo fala assim, então, sabe aquela mensagem que você gastou o tempo todo pregando? Você então, não vai usá-la hoje. Mas como assim? Eu tenho outra coisa. Eu tenho algo diferente. Sabe por quê, meu querido? É Deus quem conhece o coração. Neste lugar, no tempo de Deus, já aconteceu. O tempo de Deus, nesse lugar, já estava preparado. Deus já tinha algo aqui. Eu achei interessante, porque eu falava com o pastor Luciano, na nossa organização aqui, eu estaria programado para falar amanhã cedo. Até falava com o pastor Marcelo Jamal. Falei, rapaz, se tem hoje uma confirmação de Deus para aquilo que eu tenho para falar, é o que aconteceu. Porque eu estava me programando para fazer uma coisa e o Espírito Santo diz assim, então, é hoje. Está dando para entender ou não? Como é que Deus... Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus te dá uma redireção, pode mergulhar de cabeça. É muito melhor do que aquilo que você planejou. Não é maravilhoso isso, queridos? Eu gosto das surpresas de Deus. Eu gosto das surpresas de Deus. A surpresa de Deus é sempre agradável. Por isso que a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para você. Eu gosto de surpresa, quando Deus começa a abrir o pacote, desembrulhar e dizer assim, olha o que eu trouxe para você. Você diz assim, mas é muito maior, muito maior, muito mais precioso do que aquilo que eu imaginava. Deus está sempre nos orientando. O salmista diz que os passos do homem bom são ordenados pelo Senhor. É Deus diz assim, um passinho para frente. Não tinha um quadro de um índio, assim, um programa de rumor? Passinho para frente, passinho para trás. Passinho para frente, passinho para trás. É que Jesus nos orienta da mesma forma. Passinho para frente, passinho para o lado, passinho para o outro lado. Sabe por quê, meu querido? Quando você olha para trás, você quer fazer Deus rir? Conta para ele o seu plano. Conta para ele. É uma gargalhada no céu. Ele chama os anjos. Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ouve. Ele vai repetir. Meu irmão, quer fazer Deus rir? Conta para ele daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu planejo, eu sonho. Não está errado fazer plano. Do coração do homem, vem os planos. Mas a resposta certa, perfeita, ideal, vem dos lábios do Senhor, meu irmão. O que Deus vai falar sobre a sua vida é muito melhor do que você planejou. É muito melhor. É só olhar com quem você casou. E de onde Deus te livrou. Você já fez esse cálculo? Eu andava pela senda de terror. Lembra desse hino? Por quê? Você não lembra? Porque assim, ó, você achava que estava indo, eu estou indo, eu vou aqui, ganhei na Mega Sena acumulada. É glória, é o melhor. E você vai. Aí de repente Deus faz assim, então, saída pela, lembra do leão da montanha? Saída pela direita. Aí Deus proveu o livramento, diz, opa, é para cá. Aí quando você começa a ver aquilo que Deus está arquitetando em teu favor, você começa a ficar maravilhado.
extasiado. Quando você olha para trás, você diz: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Por isso que Samuel disse ao povo de Israel: Ebenezer, até aqui quem nos trouxe? O Senhor. Porque, meu irmão, se não fosse o plano perfeito de Deus para a nossa vida, o que seria de nós? Davi faz essa afirmação tão clara e nítida, ao afirmar: se não fosse o Senhor que estivera ao nosso lado, o que seria de nós? É Deus, meu irmão. É por isso que você tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Deus quer dar um cotonete espiritual para todo mundo aqui hoje de manhã. É Johnson & Johnson Gospel. Você dá aquela desentupida santa, porque Deus tem algo melhor para a sua vida. Deus quer te levar um tempo novo. Deus quer te levar um tempo de grande provisão, de grande experiência. Mas você precisa ouvir. 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 Nós gostamos de detalhes. É por isso que tem GPS. Deus trabalha igual um GPS com a gente. Você já percebeu que o GPS só te diz quando vai virar alguns metros antes? Quantas vezes eu já não errei? Porque você está distraído. A 200 metros. Curva acentuada à direita. Às vezes você está assim, você já entrou na velocidade de viagem. Não, agora eu vou reto aqui. Marido tem esse hábito. Marido acha que sabe o caminho sempre. Sempre. Já tive lá, eu já conheço. Não, isso aí eu sei chegar. E o marido, ele sofre de um problema. Ele não sabe perguntar. Porque ele não quer dar o braço a torcer. Porque ele vai sofrer o resto da sua vida marital. Com esse exemplo que será exposto principalmente na presença dos amigos. Lembra aquele dia que a gente estava indo para um lugar e você disse que sabia como sabia chegar. Você disse que já tinha estado lá e você não quis parar para perguntar. Meu irmão, antes do GPS, como é que funcionava? Quando você se perdia, você parava e perguntava. Na vida espiritual não é diferente. Tem gente perdida, mas não quer parar para perguntar. Não quer parar para perguntar. Senhor, eu acho que eu estou meio perdido. Mas ele tem vergonha de voltar atrás. Ele tem vergonha de reconhecer que errou. Ele tem vergonha diante dos colegas, do amigo, porque a sua fama e o seu estilo de vida não permite com que ele se coloque numa posição de erro. Precisa parar e perguntar. O processo da jornada em que Deus leva Abraão e Isaac é um processo onde ele vai mostrar um passo de cada vez. Não é porque... Até que horas eu tenho? Não tem hora, né? Pelo que eu vi ontem, não tem previsão para acabar. E eu sou um homem que vive na palavra. Então eu estou ligado na palavra. Posso ouvir um amém aí, gente? Me ajuda aí, por favor. Deixa eu dizer algo para você. Você pode estar cheio de boas intenções, mas você nunca vai superar o desejo de Deus para a sua vida. Você pode estar cheio de boas intenções. Quer um exemplo claro? Pega a sua Bíblia aí, Atos capítulo 16. Vou te dar um exemplo claro. Está lá Paulo, o cara, ele está trabalhando em velocidade cruzeiro. Sabe quando o avião já levantou voo? Pilotão automático. E ele começa, ele vai andando, Atos capítulo 16. E ele está agindo no Espírito, ele está movendo no Espírito, ele está pregando no Espírito, ele está fazendo tudo no Espírito, ele vai. Aí o capítulo 16 chega a Derbe, a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho, irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou o menino por causa dos judeus daqueles lugares. Todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros. Ele estava pregando a palavra, ele estava anunciando o reino, ele estava anunciando o evangelho. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. Agora é só versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo... Peraí, mas não estava dando certo? O versículo anterior diz que a igreja crescia dia após... Mas vai mexer num time que está ganhando? O Espírito Santo, ele às vezes age de uma forma um tanto inusitada.
Não, mas estou indo bem. Está dando certo, a igreja está crescendo, o ministério está prosperando, e a gente começa a agir não mais na direção do Espírito, mas no impulso da carne, pela aparência, pelas circunstâncias. E está lá Paulo, vencendo. No versículo seguinte, quando ele chega à região frígio-gálata, ele é impedido pelo Espírito de pregar a palavra. Ele vai defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Agora olha que coisa. E tendo contornado a Mísia, descendo a Trode, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. Agora, olha o versículo 10. Assim que teve imediatamente procuramos partir para onde? Para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar. Está dando para entender um realinhamento aqui ou não? Às vezes você está indo numa direção, Deus está ótimo, mas de repente Deus muda, meu irmão. A vontade do Senhor é assim, queridos. O vento do Espírito, ele sopra. A gente não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. O que a gente tem que estar atento é a voz do Espírito. Paulo diz assim: eu estou indo. Aí diz: opa. Às vezes, algumas portas fechadas, é Deus pedindo para você prestar atenção naquilo que Ele quer te levar a fazer num próximo passo. Tem gente que não, quer usar pé de cabra. Senhor, abre essa porta agora em nome de Jesus. Pega o tropa de elite, chama o capitão Nascimento. Cara, vamos subir, vamos quebrar. Não, mas estava dando certo, meu irmão. Aquieta a tua alma. Quando o Espírito Santo de Deus falar com você, faça apenas uma coisa: obedeça. Obedeça. Deus vai te levar a um lugar melhor. Foi assim que aconteceu com Abraão. Era algo absurdo. Espera aí. Como é que Deus me promete, eu fico esperando 25 anos para que meu filho nasça? Agora Deus me dá uma palavra. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar, e ali você vai oferecer o teu filho em holocausto. A gente entra em parafuso. Espera aí. Está brincando comigo? Eu esperei todo esse tempo. Quanto tempo eu clamei, quanto tempo eu busquei, quanto tempo de consagração, quanto tempo de fé. Agora, quando eu estou vivendo o meu milagre, o Senhor me manda sacrificar o meu bem maior, o meu bem mais precioso. Meu irmão, confia no Senhor. Deus nunca vai te levar a fazer algo que fuja do propósito primaz que Ele tem para a sua vida. Deus tem algo maior. Olha o que acontece. Versículo 3. Abraão levanta-se. Ele de madrugada prepara o jumento, toma consigo 2 dos seus servos, racha lenha para o holocausto e vai para o lugar qual? Grifou aí ou não? E ele vai para o lugar que Deus lhe havia. O que eu quero que você entenda aqui? No versículo de número 3, ele sabia o lugar? Sabia ou não? Não. Ele sai e Deus dizendo o que para ele? Vai para o monte que eu te mostrarei. Olha só, quantos versículos depois? 1. Deus diz assim: eu já tenho um lugar para você. Você sabe onde você vai descobrir o centro da vontade de Deus para a sua vida? É quando você toma um passo de obediência. É quando você começa a caminhar. De repente, começa a abrir diante dos seus olhos a vontade de Deus para a sua vida. É um passo de cada vez. Mas você tem que ousar tomar o primeiro passo. Você tem que ousar, como ouvimos ontem à noite, sair do barco, pisar na água. As maiores experiências que você ainda tem para viver depende da sua disposição de obedecer à voz do Espírito. É dar um passo de cada vez. Quando Abraão decide ir, porque o versículo 3 diz que ele faz o quê? Ele se levanta e vai. Deus mostra o lugar. Agora olha que coisa interessante. Olha o que acontece no versículo 4. Ao terceiro dia, 3 dias caminhando, ergue Abraão os olhos e acontece o quê? Ele vê o lugar de longe. Meu irmão, quando você está seguindo a direção e está alinhado com a voz do Espírito, você vai saber perceber quando chegou a hora e o lugar que Deus preparou para você.
Você sabe. Você vai poder identificar, sabe por quê? Porque você está alinhado com aquilo que o Espírito Santo, com o que a palavra está falando ao seu coração. Tem muita gente que nunca chegou, porque não deu ouvidos àquilo que Deus te falou lá atrás. Você perdeu o lugar, porque você não estava atento àquilo que Deus falou. Quando você vai casar é um negócio engraçado, né? Porque quando você vê a pessoa, e você está assim, na palavra, cheio do Espírito, aquela pessoa de Deus, dá um negocinho, não dá? Você olha e fala assim, gamei. Parei. Parece que o mundo ao redor para. E você começa a ver aquela pessoa, você sabe lá dentro, é ela. A minha esposa Ana Paula, quando eu estudei muito com o irmão dela, na época, estudar muito, na realidade, é uma expressão para dizer que eu frequentava a escola. Isso não quer dizer necessariamente que eu estudava no sentido de português, Eu frequentava o ambiente de estudo. E o irmão dela jogava bola comigo, futebol de salão e tal. E ela, mais nova, 4 anos do que eu, converteu-se a Cristo. Um dia estava na igreja. E eu estava ministrando. Sabe o que o Espírito Santo falou com ela? Você vai casar com esse cara. Olha como Deus, o Espírito Santo é maravilhoso, irmãos. Você nem sabe. Enquanto você está aqui, o Espírito Santo já está falando no coração de alguém. É ele. É ela. Diz, Senhor, mas como? De que jeito? Olha para mim. Olha para a minha situação. E você entra no discurso de Maria com Gabriel. Aí Deus vai dizer para você, para Deus não há nada impossível. O que é impossível para os homens não é para Deus. Mas sabe o que foi interessante? Eu não havia visto até então. Um dia ela estava chegando. A gente estava à tarde no pátio da igreja. Estava eu, meu pai, mais um irmão. Ela chegou para buscar um envelope de dízimo na igreja. Na hora que ela passou na calçada, houve aquele momento hollywoodiano. Com aquele fundo musical. And I will always love you. Eu olhei para trás e falei, Deus do céu. Língua estranha, mistério, rodopiei. Deus falou assim comigo. É ela. Falei, não. Sério? Senhor, dá uma olhada na configuração. Não há muita compatibilidade, papai. Falou, meu filho, descansa na minha provisão. Deus falou comigo. Deus tinha falado com ela. O que eu quero que você entenda é o seguinte, meu querido. O Espírito Santo de Deus está falando com pessoas. Quando você chegar num lugar, às vezes você vai cedendo. Ah, pastor, Deus me mandou nessa direção. Deus me mandou bater nessa porta. Meus queridos, Deus já deu ordem lá na frente. Tem alguém te esperando. Já tem alguém avisado de que você vai chegar. Já preparou o caminho. Tem gente já com a porta destrancada. É no primeiro toque, ele já vai abrir a porta. É assim que o Espírito Santo de Deus faz conosco, quando nós estamos alinhados com a sua vontade. O que eu quero que você entenda hoje de manhã é isso. Quando você está disposto a obedecer, um passinho de cada vez. Um dia de cada vez. Um mês de cada vez. Um ano de cada vez. Quando você chegar no lugar, você vai perceber aquilo que Deus preparou para você. Sabe como é que você percebe que o lugar é o lugar que Deus preparou para você? Porque é um lugar que te surpreende. Deus nunca vai preparar algo para te decepcionar. O que Deus vai preparar para você, estou suando, né, vaso? Deus abençoe, né? Deus te use, viu? Está aí um homem alinhado com a voz do Espírito, olha aí. Eu ouvindo, falando, Deus, estou desidratando meu pai. Liga esse ar, 15 negativo. Vamos para frente. Quando a gente está alinhado, Deus vai te levar a um lugar melhor, meu querido. Meu irmão, quando eu olho para trás, meu irmão, olha para a tua história. Olha de onde Deus te tirou. Olha onde você está. Não é nem uma pequena amostra para onde ainda Deus está te levando, meu querido. Só fica firme, continua obedecendo. Um passinho de cada vez, um passinho de cada vez, um passinho de cada vez. Continua falando, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Queridos, o fato da gente estar no ambiente da igreja necessariamente não quer dizer que a gente sabe reconhecer a voz de Deus. Samuel morava no templo. Ele conhecia tudo que é liturgia de culto. Ele sabia qual era o hino, o prelúdio. Ele sabia. Ele sabia o interlúdio.
E ele sabia o pós-lúdio. E eu fui longe, hein? Aula de teologia e prática ministerial. Ele sabia tudo. Ele sabia direitinho a hora que ele deveria subir. Toda a maneira como funcionaria o culto. Mas isso não quer dizer necessariamente que ele sabia identificar a voz do Espírito. Meu irmão, Deus fala conosco. É por isso que Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de diversas maneiras, aprouve agora falar através do Filho. Deus continua falando de diversas maneiras. Deus fala conosco no trânsito, irmão. Às vezes você está no chuveiro, o Espírito Santo pega você e você começa a dançar na presença do Espírito Santo. Quantas mensagens Deus não me deu no chuveiro. O ruim é que não tem onde anotar. Eu já estou arrumando nos Estados Unidos, vende um gravadorzinho que é a prova d'água. Que você liga lá e ele começa a gravar. Quantas vezes, meu irmão? Deus te pega nos lugares mais inusitados. Num voo, você está lá. De repente o Espírito Santo vem, pá! É agora. Eu vou falar com você, meu filho. Ouça o que o Espírito quer te dizer. Meu querido, nesses dias, o Espírito está falando com você. O Espírito Santo está levando você um passo de... Tem gente que chegou aqui nesses dias dizendo: Senhor, o que vai acontecer com a minha vida nesse ano? O que vai acontecer com o meu ministério no ano que vem? Eu tenho algumas decisões para tomar. O Espírito Santo te trouxe aqui e me deu essa palavra para te dizer: apenas ouça a minha voz. Eu estou falando com você. Apenas fique atento aos sinais. Na estrada é assim, meu irmão. Se você não fica atento ao sinal, estrada que você não conhece, você tem que ficar atento aos sinais. Retorno a 500 metros. A 2 quilômetros pedágio. Eu vim de Campinas para cá de carro. 2 horas parado na serra, para a glória de Deus. Deus falou comigo na serra parado 2 horas. Você sabe que hora que Deus me deu essa palavra? 2 horas parado na serra. Estava eu e meus colegas, pastor Bruno e pastor Aquiles, que vieram comigo. Já ia falar Bílio. Pastor Aquiles lá no fundo. Paramos na serra. Eu achei que tinha tido um acidente. Saí e fui conversar com um caminhoneiro. Para buscar informação, o caminhoneiro sabe de tudo que acontece nas estradas. Você tem um rádio e tal. Eu falei: ô companheiro, o que aconteceu? Nada não. Mas como nada não? Está parado. Trânsito. É assim. Daqui 2 horas libera. Ele tem um dom de animar as pessoas, esse caminhoneiro. Ele tem sempre uma palavra de motivação, entendeu? Falei: 2 horas. 2 horas. Falei: tá bom. Fui olhando. E de repente preocupado, porque é uma responsabilidade, queridos. Quando a gente chega de um lugar como esse, a gente tem que entender de que Deus te concedeu a oportunidade, não de fazer com que a sua voz seja ouvida, mas com que a voz dele seja ecoada através de você. E eu falando: Deus, e aí? O Espírito Santo falou: então, sabe como é que é? Você não queria ter chegado num certo horário? Queria. Então aprenda uma coisa, eu é que coordeno tudo. 2 horinhas na serra, sabe como é que é? Lá na frente eu te livrei, você nem está entendendo, sabe de nada, inocente, fica aí na boa, tal. E Deus vai falando: é assim ou não é, gente? Ou a gente se lança nesse plano perfeito de Deus, e a gente pega a nossa agenda e põe, pica e incinera, e diz: Senhor, os meus dias são para ti, cada minuto, cada segundo. Meu irmão, todos os dias você tem que levantar da sua cama com uma oração no seu coração: Senhor, cumpre em mim o teu querer. Eu quero fazer a tua vontade. Me leva nos lugares que o Senhor preparou para mim hoje. Coloca as pessoas certas no meu caminho essa semana. Que, Senhor, as palavras dos meus lábios, Salmo 19:14, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha, redentor meu. A tua vontade, Senhor, a tua vontade. O próprio Senhor Jesus, Getsêmani, lugar da angústia, ele chega a ponto de oferecer para Deus um plano B. Então, Senhor, se possível, se der um jeito, quem sabe, eu estou aqui limitado no corpo humano, mas quem sabe tem uma outra jogada, entendeu? Um outro jeito. Afasta de mim esse cálice. Mas ele termina a oração dizendo o quê? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Abraão, quando chega, ele sabe que é o lugar. Meus irmãos, eu creio que Deus está te levando a lugares que quando você chegar nele, você vai dizer: é aqui. É aqui.
É a visão que Deus me deu, é parecido com isso aqui. Quanta gente tem recebido visões de Deus em lugares, em situações, com pessoas, com viagens, que você dizendo, é impossível, mas Deus vai colocar você na estrada certa, na companhia certa. Há um momento aqui que Abraão deixa todo mundo para trás. Você sabe por que tem muita gente que não chega? Ele até sai na direção certa. É quando Paulo escreve na igreja em Éfeso, ele diz assim, vós caminháveis bem, quem vos impediu de continuardes? O problema não é o desejo de sair, é a motivação, como a gente ouviu ontem, de chegar. Não é sair. Quem já assistiu Corrida São Silvestre aqui? Levanta a mão. Você já viu o pessoal inscrito na linha de partida? Tem o Batman, tem o Super-Homem, tem cara vestido de tiririca. Todos eles foram com um objetivo. Eles querem estar na largada. Todo mundo lá. Sai, aquece. E você já percebeu que quando dá a largada, o primeiro pelotão dispara? Quem não conhece, acha que aquele pessoal vai chegar. Super-Homem, mais rápido do que uma bala? Que não vai chegar na linha de chegada. Meu irmão, só que ele foi com um desejo. Ele foi para participar, não para vencer. Quando você entra numa palavra de Deus para a sua vida, aprenda uma coisa. Você tem que entrar nela para concluir a jornada. Por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Deus tem um projeto para você. Vai chegar num momento que você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Nunca na história desse país, que Deus nos livre dele, você viu o Batman receber a medalha de ouro na São Silvestre. Estamos aqui, Batman, segundo lugar, Robin. Terceiro lugar, Mulher Maravilha, recebeu esse ano. Nós queremos. Já viu? É quem está preparado. É quem está alinhado. É quem está mantendo os olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Eu sei onde eu quero chegar. Meu irmão, Deus tem te dado visão. Deus tem te dado uma palavra para o seu ministério. Deus não se esqueceu de você, não, Senhor. Deus não se esqueceu. Às vezes é a gente que se fez de surdo. A gente permitiu com que algumas vozes. Deus não grita com a gente. A experiência de Eliseu foi essa. Veio num sussurro. Deus quer a nossa atenção. Tem um pastor que eu admiro muito, ele é cabo-verdiano, ele está sempre conosco, pastor Jorge de Barros. E ele fala, se ele estivesse aqui, ele estaria falando com um sotaque bem cabo-verdiano. Nesse tom de voz. Ele não altera o tom de voz. Ele continua falando do início ao fim, neste tom de voz. E quando de vez em quando tem que dar uma ênfase, ele dá um gritinho. Mas é pequenininho. E outro dia eu perguntei para ele, pastor Jorge, por que o senhor sempre fala? É para as pessoas prestarem atenção. Porque quando você fala baixo, o que as pessoas fazem? Hã? Repete. Espera aí, fica quieto aqui que eu quero ver. Já assistiu jogo em casa com as crianças brincando na sala? Já assistiu? Sai, vai brincar. Por quê? Eu quero ouvir o comentário. Casa grande. Meu irmão, tem hora que é melhor ser surdo. Galvão Bueno, Deus tenha misericórdia. A gente tem que fazer o quê? Aquietar outras vozes. O problema não é que Deus não está falando. Tem muito barulho ao teu redor. Tem muito barulho. Deus está falando. Quando é que você vai parar para me ouvir? Quando é? Eu tenho procurado chamar a sua atenção diversas vezes. Na realidade, eu já repeti aquilo que eu tenho para a sua vida inúmeras vezes. Não é que eu não estou falando. É que você não está prestando atenção. A gente precisa ouvir o que Deus está falando, querido. Deus está falando com gente aqui há meses. Tem gente que entrou aqui com uma oração dizendo assim para Deus: Senhor, eu preciso sair desse congresso com uma palavra para a minha vida. Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo já te deu a resposta meses atrás. Você sabe qual é o problema? É que às vezes a resposta que Deus te deu não é aquela que você esperava. E você está aí. Não. Mas o meu plano.
Senhor, mas o senhor não acha bem? É discutir. Esses dias quando construímos a igreja, nós construímos um templo 6 anos atrás. O pastor Luciano já esteve lá, Davi e a Verônica já tiveram, Paulo conhece, muita gente aqui já esteve lá, o pessoal trazendo arca já esteve também. Nós construímos o templo em 7 meses. Um templo para 1.500 pessoas, lindo. Quando chegava um engenheiro e tinha alguma questão que precisava ser resolvida, quando ele dava uma direção sobre a sua formação, a sua experiência, foi uma estrutura feita de pré-moldado, aonde o alinhamento e a distribuição do peso precisa ser perfeita. Você não pode pôr um pezinho um pouquinho para mais para lá, nem um pouquinho para lá, porque você compromete toda a estrutura. Quando o engenheiro chegava para dar um parecer, eu não chegava lá. Assim te diz o Senhor. Eis que te digo que esta coluna, meu servo, não deve ficar aqui. Mova para a sua direita 45 graus. Porque neste... Para, meu irmão! Você tem que ouvir quem projetou. Quem projetou a sua vida, quem te deu um chamado, quem te confiou um sonho, foi o eterno Deus. Quando Ele falar, obedece. Sim, Senhor, essa coluninha faz o que eu estou mandando. A obra que eu tenho a cumprir na tua vida, neste lugar, é perfeita. Abraão, quando ele chega ao lugar, versículo 5. Ele diz, espera aqui com o jumento. Eu e o rapaz, nós iremos até lá. E havendo adorado, nós voltaremos para junto de vós. Versículo 6 diz que ele toma lenha para o holocausto. Ele vai preparado. Meu irmão, tem coisas que a gente obedece sem querer. Quem é que quer sacrificar um sonho? Quem é que quer fazer algo que vai contra aquilo que Deus tem? Mas ele obedece, ele pega a lenha, ele sabia o que estava prestes a acontecer. Ele pega a lenha, ele coloca sobre Isaque, o seu filho. Porém, levava nas mãos o fogo, o cutelo, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, meu pai, eis-me aqui, meu filho. Pergunta Isaque, eis o fogo e a lenha. Mas olha a curiosidade. Deixa eu dizer algo para você. Quando quem está andando com você não está alinhado com aquilo que Deus falou, ele não vai entender o que está acontecendo. Não vai. Porque Deus falou com você. Mas a gente tem que aprender uma coisa. Isso aqui é uma palavra para quem está debaixo de autoridade de discipulado de alguém, de um ministério pastoral de alguém. Meu irmão, quando o líder, o cabeça, mandou você ir numa direção, fique em paz. Nem sempre você vai entender. Por isso que às vezes Deus dá uma direção para o cabeça da igreja, para o anjo. O povo fica sem entender o que está acontecendo. O pastor surtou. Eu acho que ele está precisando de Rivotril. Eu acho que ele, o bumbo dele atravessou. Onde já se viu, rapaz? Construiu um negócio. Quando eu assumi uma igreja em Campinas, igreja da Paula Bueno, Rua Paula Bueno, no Taquaral. Eu cheguei na igreja, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Eu cheguei no lugar, o lugar era feio. As portas de ferro, parecia entrada de cemitério. Eu entrei naquele lugar, Deus começou a falar assim para mim, não dá não? Nem há uma penada dentro aí. Aí eu entrei num lugar feio, um carpete mofado, estufado. Um som parecendo vender pamonha de Piracicaba. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui nesse culto agora para compartilhar. Não dá para entender nada. O povo saía sem entender nada e saía ruim do ouvido, porque incomodava. E eu cheguei, a igreja tinha acabado de sair do momento de crise. Tinha 60 pessoas na igreja. 60. Aí Deus falou assim comigo, nós precisamos mexer nesse negócio aqui. Nós vamos reformar o templo. Falei, como é que é, Jeová? O senhor já deu uma olhada na tesouraria? Não, eu só quero, se o senhor quiser, eu puxo lá o relatório do último mês e levo no altar para o senhor ver. Male eles estão conseguindo pagar a minha ajuda, o meu sustento. Falei, meu filho, vai diante da diretoria e diz que nós vamos fazer uma reforma. Já convida um arquiteto para fazer um projeto. É granito na entrada. Está entendendo, meu filho? Granito. Falei, sim, senhor. A porta, essa porta de ferro, aquelas vidro temperado bronze.
Forro, gesso com sanca, luz assim embutida. Um negócio, lâmpada de croica. Porque quando Deus dá, é bom gosto, viu, irmão? Quando Deus manda fazer, se prepara, que o negócio é chique. Começa. Aí eu cheguei e falei, irmãos, nós vamos começar a fazer uma obra aqui. Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho, Deus vai nos levar a um novo tempo. O tesoureiro olhou para mim e falou, não, acho que nós escolhemos o pastor errado. Esse cara é maluco, velho. Pastor, nós temos no caixa da igreja, naquela época, 3 mil reais. Só a metragem do granito fica em 10 mil, pastor. Falei, manda comprar. Falei, pastor, eu tenho um nome a zelar, pastor. Eu sou tesoureiro dessa igreja, pastor. Inadimplência, vai voltar cheque, pastor. A minha vida, eu sou funcionário da Mercedes-Benz. Chama Márcio ele. Eu sou funcionário da Mercedes-Benz, pastor. Meu nome não pode ficar sujo. Que conversa é essa? Manda comprar, rapaz. Vamos lá, vamos escolher. Eu quero aquele mármore bonito, bem amarronzado, chique. Eu quero assim umas bancadas de granito preto. E começamos. Fizemos o pedido, fui diante da igreja. Deus, queridos, ó, Deus mandou fazer isso aqui. O povo não entendia. Mas quando você fala com autoridade, e quando o povo consegue ver Deus na sua vida, ele se dispõe a seguir, meu querido. É por isso que você tem que estar alinhado com a voz de Deus, porque quando você fala com autoridade. As pessoas percebem que é Deus falando através de você. Começamos. Para fazer de uma longa história, algo curto. Compramos o granito. A conta que tinha para pagar, já no primeiro mês, 20 mil reais. Tinha 3 no caixa. Um dia eu estou no culto, comecei a falar. Tinha um empresário. Primeira vez no culto. E eu comecei a falar de um sonho. Comecei a falar daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E falei, e desafiei. Cada um compra 1 metro. Quem não compra 1 metro, compra meio metro. Compra centímetro, mas compra alguma coisa. Fiz um quadro lá fora. Pra gente você tem que compartilhar a visão. O empresário, primeira vez, acabou o culto. Ele falou, pastor, vou deixar meu cartão. Você podia dar uma ligadinha amanhã cedo no meu escritório, por favor? Eu falei, pois não, claro. Deus falou para mim, liga para ele. Liga para ele. Liga para ele. Primeira hora, meu irmão, eu levantei. O escritório do cara abria às 8. 8h01 eu estava ligando. Atenção, o senhor fulano de tal. O senhor, ele disse que o senhor ia ligar. Mas eu não sabia que era tão cedo. Falei, não, eu levanto cedo, eu gosto de fazer as coisas rápido. Aí fui. Ele falou assim, o senhor precisa vir até o meu escritório. O senhor pode vir até o meu escritório? Eu disse, não. Pode ser agora? Eu falei para ele. Pode ser já? Não, pode. Nós aproveitamos, tomamos um café junto. Cheguei lá no escritório. Isso faz quase 15 anos atrás. Cheguei no escritório. Então, o senhor me deu um cartão. O senhor é novo na igreja, primeira vez que eu vejo. Não, é verdade, eu sou empresário, ligado a um ramo do futebol, eu agencio jogadores, empresario muita gente. E sabe, eu fui a convite de um amigo, e eu fiquei muito impressionado com a sua ousadia, rapaz. Você falando e abrindo o jogo, que só tinha 3 mil reais, tinha uma conta de 20 mil. Mas quando você começou a falar, eu senti um negócio. Eu falei, eu sei que negócio é esse. Eu já sei o que é o negócio. E aí, o que o negócio disse? Eu falei para ele, o que o negócio disse? Ele disse, então eu fiquei incomodado. E esse negócio, falava assim, você tem que pagar a despesa. Eu falei, é melhor obedecer esse negócio. Você obedece, porque olha, eu tenho umas experiências aí para contar para o senhor, que é uma maravilha quando obedece esse negócio. Ele não sabia nada. Eu comecei a falar com ele, falei, olha, o senhor falou de 20 mil reais, não é isso? Eu falei, 20 mil reais. Eu tomei a liberdade, já são quase 10 horas da manhã, eu converso estendeu, a gente tomou café, de ligar para minha secretária e pedir para trazer do banco, em espécie. Eu achei que era uma oferta. Falei, então, eu já pedi para trazer, o senhor tem como sair com esse dinheiro daqui? Eu já comecei a animar, né? Porque já começou a pensar em segurança. Falei, Quirela não é, deve ser coisa boa. Falei assim, não, então, eu não consegui dormir, pastor. Não. E por dentro, graças a Deus que ele não conseguiu dormir. E aí, ele chegou então, e eu levantei isso, eu falei com a minha esposa. Ela falou, tem certeza? Eu falei, é inimigo já querendo já a vida da sua esposa. Não deixa não. Falei, às vezes é assim mesmo. Deus está falando, levanta pessoas ao seu redor, repreende.
Falou, minha esposa falou que podia ser um negócio, mas não sei, eu vim para o trabalho, preocupado, angustiado. E eu achei que foi uma resposta logo cedo o senhor ligar, porque não deu tempo nem de eu pensar aquilo no dia. Eu falei, não dá tempo mesmo. É assim, é rápido. Então eu tomei a liberdade de pedir para trazer uma quantia em dinheiro para o senhor. Eu vou levar, a gente põe numa sacola. Se o senhor quiser, eu peço para o pessoal do escritório acompanhar o senhor até o carro. Se o senhor quiser, eu vou até o senhor com o banco. Eu falei, não, dependendo do valor. Eu falei, não, é 20 mil reais. Eu falei, quanto? Não, o senhor não falou que estava precisando de 20 mil reais? Eu falei. Se eu soubesse, tinha falado mais. Se eu soubesse... às vezes é assim, né, irmãos? Se Deus mostrasse pra gente antes, hein? É igual quando um amigo fala que vai pagar a sua conta. Por que ele não fala antes? Você já viu? É assim ou não é, Davi? Não, deixa que hoje eu vou pagar. Fala antes, miserável. Que eu tinha pedido a sobremesa, tinha pedido mais refrigerante, eu tinha pedido um prato mais caro. A gente pede quanto é. É assim ou não é? No mesma coisa Deus fez comigo. Então Deus mandou te dar 20 mil reais. Meu irmão, eu aprendi algo. Quando Deus dá a direção, Ele provê para si o recurso. Quando Isaac chega, ele está pronto, a obediência dele é incondicional, é até o final. Quando ele estende a mão, versículo 10, quando ele chega no lugar que Deus havia designado, no versículo 9, eu quero que você aprenda hoje, quando você obedece, você vai chegar lá. Você pode dizer para quem está do seu lado assim, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Eu creio que Deus vai te levar. É só você obedecer. Você vai chegar lá. Eu creio, meu irmão. Eu creio. Às vezes as situações, as lutas, as decepções. Como a gente ouviu ontem. A tribo de Belial dizendo, Saul, eu sei que o sonho de Deus para a minha vida vai se cumprir, meu irmão. Eu sei, o texto diz que chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Há um lugar designado por Deus para você. Há um lugar designado por Deus para você. Mas você tem que andar em santidade. Você tem que andar em obediência. Você tem que andar alinhado com a palavra, meu irmão. Tem um lugar para você quando chega lá. Edifica Abraão um altar, dispõe a lenha, amarra Isaac, deita no altar, ele estende a mão, toma o cutelo. Ele está disposto a obedecer até, você tem que estar disposto a obedecer até o fim. É sempre na última hora. É Sadraque, Mesaque e Abednego. É Daniel na cova dos leões, é na última hora. Quando Abraão levanta o cutelo, do céu brada o anjo do Senhor. Na hora da decisão, Jesus está presente, meu querido. Na hora da decisão, Jesus se faz presente. Ele diz, para! Abraão! Ele diz, eis-me aqui. Pensa no alívio. Não tem hora que você está indo. E diz, não, então meu filho, fica tranquilo. Tem uma redireção. Ele diz, eis-me aqui. Ele diz, não me estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, teu único filho. Agora eu termino aqui, versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos. Meu querido, não apenas é necessário você ouvir, é necessário você ficar atento ao que Deus está fazendo. Levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. Levanta os teus olhos. Quando você levantar os teus olhos, você vai ver a provisão de Deus. O texto diz que quando ele levanta os olhos, ele acha que o sonho dele estava prestes a morrer. Ele levanta o cutelo obedecendo aquilo que ele havia ouvido como última palavra de Deus para a sua vida. E ele para. Eu quero te apresentar um último princípio aqui. Quando você não mantém o teu ouvido atento e os teus olhos abertos à direção de Deus, você acaba sacrificando o teu futuro. Porque você perdeu a atenção no meio da jornada. O que tem de gente matando Isaac? O que tem de gente sacrificando sonho? Tem gente jogando coisa para o alto. Tem gente deixando o ministério.
Tem gente abandonando um sonho. Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer: ouça a minha voz. Eu quero te dar redireção hoje à noite. O texto diz que quando ele levanta os seus olhos, ele viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. E Deus, mais uma vez, proveu. Hoje de manhã, o desejo do Senhor para a sua vida é que você ouça atentamente aquilo que Ele está falando com você. Deus não se esqueceu de você, meu querido. Deus tem sonhos a seu respeito. Deus tem planos para o seu futuro. Talvez tenha pessoas aqui, que já chegaram num ponto onde outros afirmaram a seu respeito que não tem mais jeito, não tem mais saída. Continua obedecendo. Continua andando em santidade. Continua com os teus ouvidos abertos à voz do Espírito Santo de Deus. Ele vai te mostrar qual é o próximo passo. Ele vai prover para si um livramento. Uma porta vai se abrir. Deus vai fazer algo grande na sua vida. Meus queridos, eu sou prova viva do cuidado, da graça e da misericórdia do Senhor. Há um Deus que muda a nossa sorte. Hoje de manhã, se você ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja, se você trouxer à sua mente, à sua memória hoje de manhã, aquilo que Deus está te levando a fazer, saiba de uma coisa: vale a pena obedecer. Um passo de cada, com compromisso, com santidade, você vai viver o melhor tempo de Deus para a sua vida. Você crê nisso hoje de manhã? Será que você pode ficar de pé? Em silêncio, eu queria convidar você a curvar sua cabeça. Fechar os seus olhos. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Talvez você não esteja entendendo esse tempo que você chama de hoje. Você não está entendendo. Senhor, eu não entendi. Eu não entendo a jornada muitas vezes. Eu não estou entendendo esse momento que eu estou vivendo na minha vida. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. E às vezes você começa a questionar a soberania de Deus. Você começa a questionar o plano perfeito de Deus para a sua vida. Mas Ele tem o tempo certo, Ele tem a hora exata. A única coisa que Ele pede para você hoje de manhã é: ouça a minha voz, eu estou te mostrando o caminho. Vai acontecer um dia de cada vez, um passo de cada vez. E você vai experimentar como antes você já experimentou a minha provisão, o meu cuidado. E eu vou te surpreender mais uma vez. Mais uma vez. A única coisa que o Espírito Santo pede de você hoje de manhã é obediência incondicional. Eu quero te dar a oportunidade hoje de manhã. Tem gente que está aqui hoje de manhã dizendo assim: pastor, eu preciso me realinhar com aquilo que Deus tem para a minha vida. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, eu quero te dar a oportunidade. Você vai sair do seu lugar. Você vai vir aqui na frente. E você vai dizer: Senhor, eu preciso. Eu sei que eu tenho andado perdido, ermo, sem direção. Mas hoje eu entendi que o Senhor quer me dar direção. Eu quero voltar ao sonho. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor, ao princípio de tudo. Eu quero voltar ao chamado. O dia em que o Senhor chamou o meu nome. O dia que o Senhor chamou o meu nome. O dia que o Senhor me chamou. E às vezes eu me perdi na jornada. Eu me perdi no ministério. Eu me perdi. Senhor, eu quero me realinhar com a Tua palavra. Eu sei, eu vou obedecer incondicionalmente. Eu quero caminhar na direção do Teu lugar para a minha vida. Para o Teu melhor para a minha vida. Faça isso hoje de manhã, meu querido. Sai do seu lugar, vem para cá. Busca a presença de Deus. Fala com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. Senhor, eu estou aqui. Fala que o Teu servo ouve. Foi isso que ele disse para Samuel dentro da igreja. Ele não conseguia identificar a voz. Na terceira vez, ele diz assim: Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, é Deus falando com você, meu filho. A única coisa que você tem que responder é: fala, o teu servo ouve. Diz isso para o Espírito Santo de Deus hoje de manhã. Fala, Espírito Santo, o teu servo ouve. Fala, Espírito Santo, a tua serva ouve. Fala, Espírito Santo de Deus, me dá a direção, me realinha com a tua vontade, me leva ao centro da tua vontade. Fala, Espírito Santo de Deus. Coloca diante dele as suas frustrações, os teus anseios, os teus questionamentos, as tuas dúvidas. Você não está entendendo cada passo da jornada. A estrada se tornou sinuosa, ela se tornou difícil, mas
continua crendo, continua caminhando, continua confiando. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aquele que começou a obra vai completá-la. Aquele que começou a obra vai concluí-la. Não saia do projeto, continue crendo. Deus vai te levar além. Deus vai te levar além. Deus vai te levar além. Aleluia.